Japão imperialista. Grupo Enzo Gabriel Martins e Pedro Cauê. Professor Bado. Aproveita o trabalho. Daí, gente, hoje a gente vai falar sobre o Japão imperialista e como ele começou. Para entender isso melhor e como hoje o Japão é reconhecido mundialmente por ter tanto sistema de educação de qualidade quanto uma economia sólida e muito forte e ser reconhecido como uma potência mundial, a gente vai ter que voltar para a primeira metade do século XIX, onde o Japão ainda era fechado e isolado, mais ou menos hoje como a gente está em quarentena, do mundo exterior, tanto economicamente quanto culturalmente. E isso acabou mudando e acabou afetando a ditadura militar, que perdurava no Japão e chegou a durar mais de 200 anos, que ficou conhecido como Shogunato Tokugawa. Esse período acabou chegando ao fim por conta de algumas pressões exteriores que o Japão chegou a tomar, por conta, por exemplo, do ataque de Matthew Perry, através de uma esquadra americana, em 1853, quando os americanos chegam ao Japão e o país acaba tendo que assinar um dos 8 tratados desiguais, onde um país é desfavorecido perante a outro que fica beneficiado economicamente ou com outros interesses. Mutsui-ito. Nascido na cidade de Kyoto, no Japão, ele era o filho do imperador Komei. No dia da sua coroação, em 1868, ele foi apelidado como Meiji, que significa governo iluminado. Ele reinou o Japão de 1868 até 1912, que foi no dia do seu falecimento. Aprovou muitas reformas em seu reinado. Ele forçou poderosos donos de terras a ceder as suas terras para os camponeses e inaugurou um novo sistema de ensino, além de um sistema de governo totalmente moderno. No início de seu reinado, os chefes militares que governavam o Japão cada vez foram perdendo mais forças e o Japão foi sendo liderado por um único imperador. Quando seu reinado começou, o Japão era uma nação simples, um país isolado dos outros. Mas quando acabou, o Japão se tornou uma grande potência. Com a Revolução Meiji de 1868, o país saiu de um status marginal para um status regional. Após as vitórias contra a China e a Rússia, além da revisão dos tratados injustos impostos pelo Ocidente, as reformas que o projeto de uma nação desenvolvida inspiravam um novo tipo de patriotismo na massa japonesa. Com isso, os políticos fizeram o Império do Japão um símbolo para o povo. Houveram 5 guerras importantes para o Japão. A Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Guerra Russo-Japonesa, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Sino-Japonesa foi um confronto entre o Japão e a China nos anos de 1894 e 1895. Por conta do seu poder militar, o Japão venceu a guerra, resultando no seu controle sobre as áreas estratégicas do Extremo Oriente, tornando assim o Império Japonês visível para o resto do mundo. Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra no início do século XX, entre Rússia e Japão, durou de 1904 até 1905, que era uma guerra por território, que eles estavam tentando dominar Manchúria e a Coreia. No final dessa guerra, o Japão foi marcado realmente como uma grande potência mundial na época. A Rússia era a grande favorita nessa guerra porque ela dava a impressão de ter uma potência econômica e militar muito maior que a do Japão, mas a guerra foi vencida pelo Japão de Meiji, que possuía um exército moderno com táticas e armamentos mais adequados, enquanto as forças russas eram obsoletas. Em 23 de agosto de 1914, os nipônicos declararam guerra ao Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, como uma tentativa de aumentar sua influência sobre a China e o Pacífico. Sua contribuição foi enviando tropas anti-submarinas para o Mediterrâneo. Em 1918, com a Revolução Bolchevique, o Japão e os Estados Unidos mandaram tropas para a Sibéria, como uma forma de apoio ao Exército Branco. Planejava-se usar 70 mil soldados, mas essa ação acabou sendo limitada, pois os norte-americanos desconfiavam das intenções dos japoneses. Com o fim da Primeira Guerra, pelo Japão ter sido aliado da Grã-Bretanha, recebeu colônias na Oceania como agradecimento. Em 1926, o Japão passa por mais uma troca de imperador, do imperador Taisho para o imperador Showa, e mantém alguns conflitos internos e algumas características nacionalistas, militaristas
e expansionistas justamente por querer manter o império. E isso leva também a 1939 formar a aliança conhecida como o Eixo com a Alemanha nazista de Hitler e com a Itália fascista de Stalin. Isso também acarreta no declínio do Império do Japão. Em 1945, sofrendo o ataque de Hiroshima e Nagasaki através dos americanos, justamente em resposta ao ataque em Pearl Harbor, que é uma base aérea americana no Havaí. Isso leva o Japão à rendição junto com a Alemanha, que faz uma rendição póstuma, e a Itália também. Para entender um pouco melhor do que aconteceu durante esse período também, em 1937 o Japão já tinha iniciado a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que é a guerra com a China, justamente por alguns interesses antigos em anexar alguns territórios do país chinês, como a província de Manchúria. Eles dão início a esse conflito, onde a China obviamente já estava debilitada por alguns conflitos antigos, como também conflitos atuais com comunistas de Mao Tse-tung e republicanos da monarquia anterior. Esse conflito vai chegar ao fim em 1945 com a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, que leva também à rendição sob o bloco dos aliados a essa guerra sino-japonesa também. O imperialismo japonês foi tão forte que até hoje há referências à cultura japonesa, seja por partes ocidentais ou orientais. Dois exemplos são o filme O Último Samurai, lançado em 2003, e o jogo Ghost of Tsushima, lançado em 2020. Lançado em 2003, O Último Samurai é um filme que conta a história do soldado Nathan Alvin, que deixa os Estados Unidos rumo ao Japão feudal. Após ser capturado e ser poupado, ele se sente atraído pelo estilo de vida dos samurais, entre outras coisas. Pra quem não sabe, esse é um filme estrelado pelo gato do Tom Cruise e tudo que ele aparece eu recomendo, porque que baita bom. Ghost of Tsushima foi um jogo lançado em 2020. Esse jogo é um exclusivo de PlayStation 4. A PlayStation pertence à Sony, que é uma empresa japonesa. Só que o estúdio que produziu esse jogo é a Sucker Punch, que é um estúdio americano. Aí mais uma prova de que a cultura japonesa ainda assim domina o mundo inteiro. Ghost of Tsushima retrata a invasão dos mongóis à pequena ilha de Tsushima, no Japão. Esse jogo ele retrata também a história de um samurai que tem que questionar toda a sua cultura, tradição, história, valores, para ver se vale ou não ainda lutar pela guerra. Seguinte, enquanto vai mostrando as fontes aí, eu queria fazer um convite pra vocês pra ouvir o meu podcast que chama Nirvana Brisocast. Eu vou deixar nos comentários aqui, ó, ou aqui, não sei. Escuta lá, cara, um dos melhores podcasts de todos os momentos. Obrigado pela atenção. Isso aí.